Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. No vídeo de hoje eu pretendo falar sobre as obras lidas entre os meses de junho e julho. Faz parte de um quadro aqui no canal, no qual eu discuto a obra pelo teor estético, literário, falo um pouco sobre a estrutura desses volumes, sobre a bagagem e vida dos autores. Bom, o primeiro livro é o romance histórico A Harmonia do Mundo, publicado pela editora Companhia das Letras. É um livro do autor Marcelo Gleiser, que é físico e professor na Dartmouth College, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Marcelo Gleiser nasceu em 1959, no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o autor em um evento no Museu do Amanhã. Bom, Marcelo Gleiser já é um físico consagrado, palestrante, conferencista. Esse é o seu primeiro romance. Ele é autor de outros livros importantes que versam sobre a física e também ensaios acerca da literatura. Gleiser fez uma vasta pesquisa histórica e linguística para compor a harmonia do mundo. Aqui ele versa sobre a vida do físico Johannes Kepler, que foi aluno do professor Einstein, que era uma grande figura importante e cientista naquele período no século XVI. Cabe lembrar que parte dessas pesquisas históricas o autor compila essas instituições no final do romance. É um romance histórico muito bem articulado, muito bem elaborado, concatenado com células dramáticas nas quais o pano de fundo é o contexto histórico europeu. Então, aqui o leitor ficará sabendo um pouco mais sobre o avanço da ciência, Galileu Galilei, Copérnico, Aristóteles, são citados aqui no decorrer da narrativa, e várias epígrafes que reproduzem a obra de Johannes Kepler, descortinam os capítulos vigentes. Eu peço licença para ler a orelha do livro, que diz o seguinte: na Tübingen de 1630, o velho mestre octogenário passa seus dias relembrando o passado, já quase incapaz de distinguir sonho e memória. Ex-professor de astronomia, Michael Maestri, reler as cartas do pupilo, que é o Johannes Kepler, escritas décadas antes. Um modesto estudante do Seminário Teológico da Universidade de Tübingen chamava-se Johannes Kepler, e como Copérnico, acreditava que os planetas giravam em torno do Sol, e mais que uma força havia de impulsioná-los em suas órbitas. Bom, é um romance interessante de ser lido, composto por mais ou menos 310 páginas. O outro livro é o Cenário com Retratos, Esboços e Perfis, do autor Antônio Anoni Prado, publicado pela Companhia das Letras. Antônio Anoni Prado nasceu em São Paulo em 1943. Foi professor da Unicamp, publicou vários artigos, textos e ensaios científicos em várias revistas nacionais e também estrangeiras. Aqui no volume, ele trata sobre a vida de alguns críticos literários importantes, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Mário de Andrade, e fala também sobre Lima Barreto. O livro, dividido aqui por meio de ensaios críticos curtos, ele vai falar também sobre Oswald de Andrade, Francisco de Assis Barbosa, Lúcio Cardoso, Érico Veríssimo. É um livro composto por 285 páginas, repleto de referências importantes para que o leitor possa entender e compreender um pouco mais sobre a crítica literária elaborada pelos grandes mestres da nossa literatura. Aqui eu peço licença para ler a quarta capa. Aloysio Azevedo, Joaquim Nabuco, Lima Barreto, Mário de Andrade, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Érico Veríssimo, entre outros intelectuais e escritores, figuram nos ensaios deste volume de Antônio Anoli Prado. Com clareza exemplar, o crítico procura entender como essas e outras figuras da cultura brasileira souberam acomodar em seus livros e ao longo de suas trajetórias a ambição de produzir obras relevantes e duradouras, diante de um cenário intelectual em formação,
ou às vezes francamente periférico. E o terceiro volume é o livro A Leitura e Seus Lugares, do autor Júlio Pimentel Pinto, publicado pela editora Estação Liberdade. Júlio Pimentel nasceu em 1964 na cidade de São Paulo. É professor da USP. No mês passado, nós tivemos a honra de conversar com o autor no canal Humanitas. Eu vou deixar o link da live para que você possa ter acesso. Lá nós conversamos sobre as relações conflitantes entre a literatura e a história. Cabe lembrar que Júlio Pimentel é um ponto mais leitor de obras nacionais e estrangeiras. Eu sigo o autor no Instagram e por lá ele publica vários ensaios críticos acerca das obras lidas. Aqui no volume, ele discorre sobre a obra de Jorge Luis Borges, Pio Casares, Oswald de Andrade, dentre outros autores importantes. Um livro dividido em 4 partes: a parte 1, leituras e críticas; parte 2, leituras da história; parte 3, leituras de Borges; parte 4, 3 obras, leituras Proust, Pio Casares e Camilleri. Um livro de aproximadamente 185 páginas. Agora desejo ler A Orelha do Livro. Estudiosos culturais, durante décadas, nos garantiram que não existe história, apenas interpretações, e que não existe autor, apenas leituras. Tudo seria relativo, tudo seria discurso, jogo, máscara, tudo seriam artifícios. Esse pós-modernismo foi criticado de muitas formas, mas, em geral, predominou a conservadora, que sonha com uma certeza histórica e uma unidade autoral que não fazem parte da modernidade e, de fato, já nem se aplicariam aos clássicos. Um livro que merece ser livro citado e estudado, publicado pela primeira vez em 2004. Bom, por meio dessas 3 obras aqui abordadas, eu creio que pude alavancar alguns interesses e curiosidades acerca do material aqui demonstrado. Se você gostou do conteúdo, aproveite também para conferir a grade de cursos do portal Café das Humanidades. Por lá, você vai conseguir alavancar a sua produção científica e acadêmica. Os valores são acessíveis. Confira o link do portal na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo ou já leu alguns desses 3 volumes aqui abordados, traga os seus comentários no final do vídeo. A sua participação ajuda a alimentar o debate. Um abraço e até o próximo conteúdo.